Olá, alunos! Aqui é a professora Jéssica de Geografia. Na aula de hoje, nós vamos iniciar os conteúdos do segundo bimestre. Então, esses conteúdos eles são muito focados na geografia física e o tema da nossa aula de hoje é Geologia, Idade e Estrutura da Terra. Aqui ao lado eu coloquei os conteúdos que nós vamos priorizar na aula de hoje, lembrando que a nossa primeira aula é uma aula introdutória, envolve muito conceito, tá? Muitas características, é muito importante você fazer as suas anotações. Quais seriam esses conteúdos? Nós vamos falar dos sistemas da Terra, do tempo geológico, estrutura interna da Terra, dos agentes de formação do relevo e do movimento de placas. Essa aula é uma aula ainda introdutória, depois a gente fala mais detalhadamente sobre determinados assuntos que são mais cobrados na geografia. Aqui nessa imagem, a gente vê a interação mútua entre os sistemas da Terra. Quais seriam esses sistemas? Nós vamos ter a hidrosfera, composição de água, né, da superfície. Nós vamos ter a atmosfera, que vai ser o conjunto de gases que condiciona a existência da vida. Nós vamos ter a litosfera, que envolve o relevo. A litosfera, de antemão, já vou antecipando aqui, que é o foco do segundo bimestre, tá, gente? Nós vamos focar na formação do relevo. E a ação conjunta desses três sistemas, dessas três esferas, vai condicionar a formação de uma nova esfera que vai ser aí a vida, tá? A vida na Terra vai se desenvolver com o desenvolvimento desses outros sistemas, dessas outras esferas. Aqui nós vamos trabalhar o tempo geológico, tá? O tempo geológico não pode ser comparado ao tempo histórico, porque quando eu falo de tempo geológico, eu trabalho com bilhões e milhões de anos. Então, acontece que esse tempo é muito maior, né? E aconteceram diversas coisas ao longo da história da Terra, e aí, a partir da datação radiométrica, do estudo de fósseis, a gente tem aí uma idade aproximada de 4,6 bilhões de anos. Olha só, então a nossa Terra, o nosso planeta, tem cerca de 4,6 bilhões de anos. E esses bilhões de anos, para a gente entender melhor esse tempo geológico, os geólogos criaram uma escala, é a escala do tempo geológico. Essa escala do tempo geológico vai ter uma tabela na apostila de vocês que vai trabalhar, né, esse tempo, que é dividido em éons, eras, períodos e época, tá? Então, o que que eu vou ter? Eu vou ter éons, que são períodos maiores, eras, períodos médios, digamos assim, em relação à geologia, e os períodos, né, vai ser um tempo menor. A última era ainda vai ter uma subdivisão que eu vou chamar de época, tá? Que são aí o tempo mais recente. Uma coisa que eu tenho que falar para vocês, como é que eu leio essa tabela? Eu sempre vou ler essa tabela de baixo para cima, tá, gente? Eu nunca vou ler essa tabela de cima para baixo. A gente comumente quer ler, né, as coisas de cima para baixo, por conta do costume, mas a tabela geológica a gente lê de baixo para cima. Igual quando a gente vai estudar aí a estrutura interna da Terra. A gente vai do núcleo, da formação da Terra, do núcleo até a crosta, tá? Então, aqui eu vou ter aqui a divisão, o tempo médio da Terra. Quais são os éons que eu tenho? O Adeano, o Arqueano, Proterozoico e Fanerozoico. Tem uns nomes que são assim um pouco mais difíceis de você lembrar, mas é muito importante você lembrar das eras, que é o que mais cai em prova, tá, gente? Que são essas que estão destacadas aqui. Mas antes das eras, eu tenho os éons, que são esses. Esses três primeiros, eu vou chamar de éons, que vai estar dentro de uma era chamada Era pré-cambriana. Aqui tu vai ver, ó, as características dessa era pré-cambriana. Aqui, resumidamente, eu vou falar para vocês o que tinha, o que aconteceu de importante. Na era pré-cambriana, que envolve, né, o Adeano, o Arqueano e o Proterozoico, houve um resfriamento da Terra, vapores e gases vão originar a atmosfera, chuvas intensas vão acontecer, dando origem aos oceanos, forma-se a crosta, ela vai se resfriar, e no final do Arqueano, tá, nós vamos ter o surgimento dos primeiros seres vivos, que é de aproximadamente 3,6 bilhões de anos, tá? Esses seres vivos, eles vão ser seres mais unicelulares, né, que são as algas, que vão se desenvolver nos oceanos primitivos. Então,
Aqui nós vamos ter também, dentro dessa era pré-cambriana, o aumento do oxigênio. Então, essas são as características básicas desse período inicial aí da estrutura, da formação aí do nosso planeta. Agora, falando do Fanerozoico, veja que no Fanerozoico tem mais detalhes, né? Nós vamos ter 3 eras, que é a Paleozoica, a Mesozoica e a Cenozoica, que é a mais recente. Na Paleozoica, cada uma dessas eras é dividida em períodos, tá? No caso aqui, a era Paleozoica, nós vamos ter o Cambriano, Ordoviciano, Siluriano e assim sucessivamente. Nós vamos ter vários períodos. Tu não precisa ficar gravando tudo isso, tá? Geralmente em prova não cobra para que tu decore isso não. Tu só tem que entender como que é estabelecido e como é dividido esse tempo geológico. Então, na Paleozoico, o que eu tenho de característica marcante dentro dessa era aqui que está dentro do Fanerozoico? Surgem os seres maiores e mais complexos, tá? Também vai surgir aí as florestas, vai formar também os primeiros depósitos de carvão, por isso que tem esse período aqui chamado Carbonífero. Surgem os primeiros répteis e também eu vou ter a agregação da Pangeia. Na Paleozoica vai formar um grande continente, tá? Que é o continente que a gente vai estudar mais aqui daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre ele. Então, vai formar a Pangeia. Então, aqui na Paleozoica, de marcante, nós vamos ter esses eventos. Na Mesozoica, que também está dentro do éon Fanerozoico, né? Eu vou ter o período só 3, Triássico, Jurássico e Cretáceo. Veja que esse nome aqui é muito famoso nos filmes, né? Então, na Mesozoica, vai surgir os dinossauros, os grandes répteis, eles surgem e se extinguem nessa mesma era. Então, os dinossauros nunca coexistiram com seres humanos, como mostra nos filmes, eles surgem e se extinguem nessa era Mesozoica. Também surgem as primeiras aves, eu vou ter surgindo aí os depósitos de petróleo, e também vai acontecer a separação aí da América do Sul com a África. Se você observar os mapas, o contorno da África com o contorno da América, especial aqui América do Sul, se encaixa perfeitamente. Então, é aqui nessa era, né, na era Mesozoica, que vai acontecer essa separação. Já nessa última era aqui, ó, é a era mais recente da Terra, a era Cenozoica. Ela vai ter os seus períodos, mas também eu vou ter a divisão por época, tá? Então, o que vai acontecer de marcante dentro dessa era? A Terra vai assumir a configuração atual que ela tem hoje, tá? Dos continentes. Vai se formar as cadeias de montanhas, né? Cadeias montanhosas, os dobramentos modernos, que vocês vão já ver. E também vai surgir o homem. O homem vai surgir nessa era cenozoica, vai se espalhar pelo mundo e vai alterar, aí vai interferir, digamos assim, na natureza. Então, aqui nesse tempo geológico aqui que está mostrando, né? Nesse infográfico, a gente tem dividido o tempo geológico pelas eras, tá, gente? Então, vai ter os acontecimentos e o homem vai surgir apenas aí na era mais recente da Terra, que é a era cenozoica. Aqui nós vamos falar sobre a estrutura interna da Terra. Você já sabe que a Terra tem 3 estruturas macro, né? Que é o núcleo, manto e crosta. Vamos falar aqui os nomes que tendem a se utilizar nas provas, tá? O núcleo. O núcleo, ele tem uma subdivisão. Tem o núcleo interno e o núcleo externo. O núcleo, ele vai ser chamado de endosfera, tá, gente? O manto também, ele representa cerca de 80% de toda essa estrutura, tá? É a parte maior em estrutura em tamanho. O manto tem um manto interno e o manto externo, ou manto inferior e manto superior. O manto interno eu vou chamar de mesosfera. O manto externo, ou manto superior, eu vou chamar de astenosfera, tá? A crosta, ou crusta, né? Ela também vai ter a sua subdivisão. Eu vou ter a parte continental, que vai ser a parte dos continentes, que vai ficar imersa.
E eu vou ter a parte oceânica, né? Devido à densidade dessa crosta, que é diferente, eu vou ter aí a parte que fica imersa, que forma os continentes, que nós temos 6 hoje, né? E vai ter a parte que vai ficar submersa pelos oceanos e mares. Então, a crosta eu vou chamar de litosfera, que vai ser o foco das nossas aulas. Aí, gente, na geologia, a gente trabalha com essas áreas que são áreas de transição. Elas recebem alguns nomes de uns geólogos, ó, Lehmann, Gutenberg, Morro. Então, assim, não precisa focar nisso aqui não, que é muito específico. Mas o importante é você lembrar esses nomezinhos aqui que a gente vai utilizar para definir cada uma dessas estruturas. Lembrando que até hoje o homem não conseguiu adentrar lá no núcleo da Terra, tá? Digamos assim, a perfuração mais profunda que nós tivemos aí foi, para análise científica, foi de até 12 quilômetros, que foi na Rússia, mas nunca se chegou a ter um equipamento para chegar em toda essa estrutura interna, mas através de estudos, sabemos que nós temos um gradiente vertical térmico que a temperatura interna da Terra pode chegar até mais de 6.000 graus Celsius. O relevo ele vai estar ali na litosfera, né? O relevo, que é o nosso foco na geografia, ele está em constante transformação. Por que em constante transformação? Porque ele recebe a ação antagônica, recebe constantemente a ação antagônica de agentes. Que agentes são esses? Os agentes internos, que eu vou chamar de agentes endógenos, e os agentes externos, que eu vou chamar de agentes exógenos. Aqui é só para tu identificar quais são, tá, gente? Os agentes internos, eles vão ser impulsionados pelo calor, né? E o decaimento radioativo. Eu acabei de falar para vocês que a gente sabe aproximadamente a idade da Terra devido à datação radiométrica das rochas. Então, o calor do interior da Terra vai impulsionar para que esse relevo se movimente, né? Se transforme constantemente. Quais são os agentes internos? Aqui, gente, é importante tu lembrar que eles não agem separadamente. Eles estão, quando a gente fala desses elementos, eles atuam conjuntamente, tá? Que vai ser aí o tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos. Os abalos sísmicos podem receber o nome de sismos, terremotos, quando acontece em terra, em área continental, maremoto em mar, e tsunami em oceanos, gerando gigantescas ondas, né, que atingem as áreas litorâneas, as áreas continentais. Os agentes exógenos não é o foco da nossa aula hoje, mas é importante tu saber quem são eles. Eles vão impulsionar através dos elementos naturais e também aí o homem vai atuar como agente externo, tá, gente? Nós vamos ter a chuva, que eu vou chamar de pluvial. Toda vez que eu me referir à chuva, por exemplo, o índice pluviométrico da Amazônia, ou seja, o índice de chuva da Amazônia, o termo pluvial remete aí à chuva. Vento, né? Eólica, geleiras, glacial, mar, marinha, rios, fluvial e o homem, a ação antrópica. Então, esses são os elementos, os agentes exógenos. Mas hoje nossa aula é mais introdutória, nós vamos falar mais focando nos agentes endógenos. Quais áreas focam nesse campo de estudo que nós estamos falando aqui? A geologia. A geologia é uma ciência, tá, pessoal? Ela estuda a história, composição, estrutura interna da Terra e os processos que vão agir sobre ela. Também tem um campo de estudo da geografia, que é um subcampo também da geologia, que é a geomorfologia. Olha só, na etimologia da palavra, geo, terra, morfo, forma, logia, estudo. Estudo da forma da Terra. Então, aqui nós vamos estudar as formas do relevo terrestre, que é um assunto mais lá para frente também. Sobre a estrutura interna da Terra. O núcleo ele é formado por materiais pesados, tá? Ferro e níquel e ferro, tá? Só que tem uma diferenciaçãozinha, tá? O núcleo interno, ele é sólido. Processo de formação da Terra, a gravidade vai fazer com que os materiais mais densos vão para o seu interior.
Então, devido à ação da gravidade, devido às altas pressões que a Terra recebe ao longo da sua formação, esse núcleo interno ele é sólido. O núcleo externo ele é líquido, tá? Ele tem densidades mais leves em relação ao núcleo interno, e é nessa região que eu vou ter o eletromagnetismo, ou seja, a magnetosfera, né? O campo magnético da Terra, que vai formar o norte geográfico. Então, o núcleo externo ele também é formado por materiais pesados, mas que basicamente ele vai ter materiais um pouco mais leves em relação ao núcleo interno e ele vai ser líquido. O manto, no manto, gente, ele vai formar aí, ele é rico em óxido de ferro, magnésio, silicatos. Aí, olha só, representa 80% do volume total do planeta. O manto interno, a gente já falou, é chamado de mesosfera. O manto externo, a astenosfera. Aí, olha só, lá no manto interno acontece um fenômeno que vai fazer com que modifique a litosfera, que são as chamadas correntes de convecção. Vamos comparar aqui a uma panela. Você vai colocar uma panela no fogo, o fogo representa o núcleo. O núcleo, tendo altíssimas temperaturas, como a gente falou, pode chegar a mais de 6.000 graus Celsius, vai liberar calor, intenso calor, e esse material aqui, ó, do manto interno, que é um material mais pastoso, maleável, né, vai circular, igual a água circula aqui na panela, ó. Recebe calor, começa aí a circular essa água, né, ela vai subir, sair de áreas de alta pressão, muito calor, ela sobe, chega em uma área de, ou no caso contrário, gente, sai de uma área de baixa pressão, muito calor, né? E aí vai subir. Quando chega à superfície, chega numa área de alta pressão. Então, depois ela vai descer, formando aqui, ó, uma corrente de convecção, formando uma circulação desse material. Comparando aqui, ó, a estrutura da Terra, o núcleo vai fazer com que esse material pastoso suba, né? Chegue em áreas de alta pressão e depois desça novamente. E esse movimento circular aqui desse material vai fazer com que lá na litosfera, que é rígida, se quebre, tá? Se fragmente, formando placas tectônicas. E esses blocos rochosos que formam a litosfera vão deslizar, digamos assim, sobre a astenosfera, que ela vai ser plástica. Plástica quer dizer que ela não vai quebrar, ela não vai ceder, né? Ela vai ser a base aí de que as placas se deslizem, se movimentem por cima dela. Já a litosfera, gente, tem a subdivisão, como a gente falou, tem a litosfera, a parte da crosta continental e crosta oceânica. Tem uma diferençazinha, inclusive a crosta continental é chamada de cial, formada por sílica e alumínio. Já a crosta oceânica é chamada de cima, formada por sílica e magnésio predominantemente, tá? Tem outras composições aqui que eu coloquei para vocês, mas devido a essa característica da composição, né, é cristalina, rica em sílica, alumínio, potássio, cálcio e sódio, ela tem menor densidade em relação aí à crosta oceânica. A crosta oceânica, além de ela ter materiais mais pesados, né, basalto, magnésio e ferro, ela vai ter maior densidade em relação aí à crosta continental, certo? Tem algumas áreas que recebem maior, digamos aí, instabilidade, tem maior instabilidade tectônica. No planeta Terra, nós temos essa região aqui. Essa região é chamada de Anel de Fogo do Pacífico ou Círculo de Fogo do Pacífico. Envolve toda essa costa aqui da América do Sul, América Central, América do Norte, parte da Ásia, Oceania, formando um anel, uma área de grande intensidade aí, grande possibilidade de terremotos, de tsunamis, né? Então, essa região é uma região de grande estabilidade, elevada instabilidade geológica. Inclusive, aí o Japão, né? Os países, o Anak Krakatoa, que teve aí divulgação na mídia recentemente, está justamente nessa região. Agora é importante você lembrar que as placas elas realizam 3 movimentos diferentes, tá? Movimento convergente,
é o movimento em que as placas vão se chocar, digamos assim, elas vão se colidir uma na outra. Esse movimento convergente, por exemplo, quando acontece o choque de placas continentais, elas têm a mesma densidade, só que elas são mais leves, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter um enrugamento do relevo, mas as duas vão fazer pressão para subir. Isso é o que eu chamo de obducção entre placas continentais de mesma densidade, tá, gente? Então, vai formar grandes cadeias de montanha. Essa pressão dessas duas placas forma, por exemplo, a cadeia do Himalaia, tá? Quando acontece de duas placas se chocarem, mas as duas forem oceânicas, mesma densidade, só que elas têm grande densidade. As duas vão fazer pressão para descer, digamos assim, formando grandes fossas, tá? Grandes áreas de depressão do relevo. Então, aqui, ó, por exemplo, a placa do Pacífico, ela desce e a placa da Filipina também vai fazer pressão para descer, mas vai formar aí dobras, tá? Vai formar aí dorsais, que são aí quando aparecem na superfície, vão aparecer como ilhas, que são as Ilhas Marianas também. Vai formar a região de subducção também, tá? O que é uma subducção, professora? Subducção é quando placas de densidades diferentes ou placas oceânicas fazem formando uma depressão, digamos, uma vai descer, vai pressionar para descer, formando grandes depressões no oceano, tá? E também quando as placas, por exemplo, aqui formando a Cordilheira dos Andes, né? Eu tenho uma placa de Nazca, que é oceânica, ela vai descer, e a placa sul-americana vai fazer pressão para subir, formando a cordilheira aqui, ó. Então, esse choque de placas aqui vai ser chamado, esse processo em que uma vai descer e outra vai subir, eu também vou caracterizar como subducção, tá? Então, vai formar fossas aqui, ó, a fossa do Peru e do Chile. Então, as fossas estão associadas ao processo de subducção e aí a formação de grandes cadeias montanhosas, obducção com placas continentais. Tem aqui, ó, um conceito muito importante que cai em prova, é orogênese. Orogênese, gente, é o movimento horizontal de placas, tá? Movimento tectônico horizontal. Está associado ao movimento convergente, que é esse que a gente falou agora, as placas se chocam, né? Se colidem uma na outra. E também está associado ao movimento divergente, que é o que a gente vai falar agora. O que é um movimento divergente? O divergente é quando duas placas elas se afastam, formando um novo assoalho oceânico, tá? Então, ocorre uma expansão do assoalho oceânico e eu tenho aí a ascensão do manto, formando aí um novo fundo oceânico, como mostra aqui na figura, ó, formando também cadeias de montanha, tá, gente? Esse material vai subir e vai formar dorsais. Dorsais é o nome que eu chamo aí, dorsal, cadeia montanhosa do relevo submarino. Essa região está justamente aqui, ó, no meio do Oceano Atlântico, tá? Agora, essa foto aqui, dessa pessoa tirando, é numa região na África, que forma aí o Rift Valley. Essa região, esse pedaço aqui, ó, da África, tende a ser desmembrado justamente por conta do movimento divergente, do afastamento de placas. Então, veja que esse movimento de placas, mesmo que lento, ele vai transformando a litosfera, tá, pessoal? Então, essas fotos aqui são fotos de movimento divergente de placas. O transformante é um movimento mais recente, descoberto no século XX, em 1965. A gente vai ter aí como exemplo a falha de San Andreas, aqui nos Estados Unidos. É um movimento em que as placas elas transitam uma ao lado da outra, de forma horizontal também, né? De forma aí uma vai para um lado e a outra vai para o outro, formando enrugamento aqui, área de grande possibilidade de terremotos, tá? De atividade sísmica, área de fratura, falhas, né? Principalmente em áreas aqui, no caso, a falha de San Andreas, área continental. Para finalizar, quem foi que começou a estudar esses conteúdos, né? Digamos assim, esse cunho aí científico que envolve o movimento dos continentes vai ser um meteorologista alemão chamado Alfred Wegener. Em 1912, ele vai criar essa teoria
Nessa teoria, ele vai estudar principalmente aqui, ó, essa região da costa da África, da parte mais ocidental da África e a parte mais oriental aqui, ó, da América do Sul, ou seja, ele vai estudar a parte mais a oeste da África, o litoral aqui da África e o litoral aqui da América do Sul. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar evidências, vai coletar evidências de estratos rochosos, vai estudar as rochas desses lugares, fósseis, material orgânico vinculado à vegetação, e aí ele vai concluir o seguinte, né? Além de se encaixar perfeitamente, ele vai concluir que antes os continentes eles se movimentaram aí ao longo dos milhões de anos. Antes ele era um único continente. Esse único continente era chamado de Pangeia, tá? Depois ele vai, ao longo dos milhões de anos, a cerca de 225 milhões de anos, vai ter esse grande continente. Depois ele vai começar a se fragmentar, formando lá a Eurásia ao norte e Gondwana ao sul. Depois vai continuar essa fragmentação, formando os continentes atuais. Essa teoria de Wegener, na época, não foi tão aceita porque ele não conseguiu explicar o que movimentava os continentes, mas ele falou, os continentes se movimentaram, né, ao longo do tempo, ao longo dos milhões de anos, eram apenas um, as evidências estão aí. Ele criou um livro em 1915, ele fez um livro chamado Origem dos Continentes e Oceanos, tá? Vai publicar esse livro, vai fazer uma análise desses materiais e somente por volta do meados, um pouco mais meados do século XX, é que vai se comprovar essa teoria com a teoria da tectônica de placas, com o avanço da tecnologia, com o estudo do assoalho oceânico, da batimetria, né, de materiais e equipamentos que vão poder comprovar realmente o que movimentava esses continentes, é que vão evidenciar que Wegener estava correto. Claro que todo esse movimento de placas aí dos continentes se origina lá nas correntes de convecção do núcleo, que envolve ali o núcleo interno, o núcleo externo, o calor do núcleo interno e do núcleo externo, vão fazer com que o material do manto aí da mesosfera se movimente, formando as correntes de convecção que vai impulsionar, né, para que a litosfera se fragmente, se movimente por cima da astenosfera. Bom, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, envie aí uma mensagem para mim, tá? Espero que vocês façam as suas anotações e até a próxima aula.